Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje nós vamos apresentar um método para você escrever caracteres alfanuméricos em uma matriz de LEDs 5x7. Tenho certeza que você pode aproveitar para muitos projetos. Acompanhe a aula com atenção. Já deixa aquele like de sempre. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Transformadores toroidais e indutores para o seu projeto em toroid.com.br. Também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. Na sua compra na Tiger, utilize o cupom WRKits para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Eu vou utilizar um microcontrolador AVR para acionar a matriz 5x7, certo? E já que estamos falando em microcontroladores, na descrição tem cursos na promoção ESP32 Profissional e medidores de energia, ambos com 50% de desconto, já está aplicado, é só adquirir. Então veja aqui todos os detalhes e veja os demais cursos também que temos a oferecer, tem amplo conteúdo, programação, microcontroladores, eletrônica e muito mais. A ATmega328P, que conhecemos bem, este cara aqui, vai ser o responsável por controlar o display ou a matriz de LEDs. É uma matriz que tem aí 5 colunas e 7 linhas. Eu representei o seu diagrama esquemático aqui para você entender exatamente como funciona. Aí nós conseguimos, com isso, reduzir o número de saídas de um microcontrolador para o acionamento desta matriz. A proposta é gerarmos caracteres alfanuméricos, de 0 a 9, e eu vou também gerar A, B, C, D, E e F, para termos os caracteres em hexadecimal, mas entendendo a videoaula, além de você conseguir adaptar para outros microcontroladores, poderá adicionar novos caracteres de forma muito fácil, pois eu criei uma mini biblioteca para controlarmos esta matriz aqui de LEDs. A proposta é varrermos as colunas em sequência e gerarmos os dados a partir das linhas, de 1 até 7. Então as colunas são varridas em sequência pelo processador, que tem as saídas PB1 a PB5, que serão responsáveis por controlar as colunas 1 até 5. Eu vou acionar um 7404, que tem inversores, porque eu preciso ligar as colunas com low. Veja que os catodos dos LEDs estão todos ligados para as colunas e os anodos estão ligados para as linhas. Estão vendo aqui nas ligações? Os catodos, portanto, devem ser acionados com nível baixo e os anodos, obviamente, eu aplico nível alto. Então eu tenho resistor limitador de corrente nas linhas de 82 ohms. E eu aciono as colunas sequencialmente de forma rápida. A varredura ocorre em 5 milissegundos, configuramos isso no software, e teremos a impressão de que todas as colunas estão acesas ao mesmo tempo. A lógica é muito parecida com a multiplexação de displays de 7 segmentos. Você pode entender aqui como se tivéssemos 5 displays de LED, 7 segmentos, e as colunas, as linhas, perdão, aqui são estes segmentos. Então eu varro os displays, que aqui no caso são as colunas, e envio os dados para as linhas. Tá certo? O ATmega328 está com cristal externo de 16 MHz, capacitores de compensação, capacitores de desacoplamento de 100 nano e um pull-up para o reset. O circuito é alimentado com 5 volts. Este é o hardware, bastante simples, e eu vou utilizar na prática essa matriz aqui. Então eu tenho uma matriz que já vem no formato praticamente dos displays, contendo as 5 colunas e 7 linhas. E aí preste atenção, se você for adquirir uma matriz dessas pronta, veja se realmente é esse o esquemático dela. Pois existem matrizes em que os anodos estão para as colunas e os catodos estão para as linhas. Então verifique isso. É só inverter a lógica no software, caso seja invertido. E se você não encontrar essa matriz, você pode fazer com LEDs.
pode compor aí com LEDs pequenos de 3 milímetros ou mesmo LEDs SMD em algum projeto seu, sem problema algum. E outro ponto que eu tenho a destacar aqui é que este microcontrolador pode ser destinado ao controle dessa matriz para gerar aí a representação em um display em um projeto seu. E você poderá, inclusive, utilizar expansão de I/Os, utilizando o Shift Register, por exemplo, para conseguir controlar mais matrizes. Então, 2, 3, 4 matrizes, e você consegue, então, com um único processador, fazer todo esse gerenciamento. Então, você pode enviar essas informações via UseArt, que tem disponível aqui, TXRX, e também I2C. Eu estou deixando disponível aqui o SCL e o SDA do I2C. Ou informação paralela, nós temos aqui 8 I/Os sobrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui o PB0 também está sobrando. Então pode ser enviado de forma paralela este dado ou mesmo de forma serial com o protocolo que você criar. Então existem várias alternativas para você empregar uma matriz a partir desse projeto demonstrado nos seus projetos. Para isso basta um pouco mais de conhecimento, desenvolvimento, como sempre destacamos e sempre trazemos várias aplicações para você aqui nas clássicas e você usa da melhor forma como você quiser. Software, eu estou utilizando o Microchip Studio. Então este aqui é o software na linguagem C. Eu vou passar brevemente. Nós temos aqui frequência de 16 MHz, bibliotecas do AVR. Eu já aproveito para recomendar o curso AVR Projetos Profissionais da WRKits também. Você vai dominar estes microcontroladores no curso. Recomendo demais. E aqui eu incluo o Matrix 5x7.h, que é a mini biblioteca que eu desenvolvi para o controle dessa matriz. Variável global master char aqui é o caractere que eu quero escrever no display ou na matriz de LEDs. Então eu escrevo, por exemplo, um 0. Veja que eu estou atribuindo 0 entre aspas simples para termos a representação do caractere 0. É assim que será feita a comunicação. No arquivo main.c é só isso que temos. Na função main eu tenho a configuração da interrupção. Eu vou utilizar a interrupção do timer 0 para gerar a varredura das colunas. E a inicialização aqui dos registradores de direção. Então eu configuro as minhas saídas aqui, escrevendo 1 nos respectivos bits. Então coluna 1 a coluna 5. Linha 1 a linha 3, veja que linha 1, 2 e 3 estão no port C, por isso DDR-C, e as linhas 4, 5, 6 e 7 estão no port D, por isso DDR-D. E aqui são macros que estão ali no arquivo .h, eu já vou mostrar para você. No loop infinito eu vou incrementar o conteúdo de master char, ele começa com 0, em ASCII, então eu vou mostrar o caractere 0 no display e incremento em 1. E aí eu vou testar quando for igual a 2 pontos, ao caractere 2 pontos. Sendo igual, eu vou incrementar em 7. Por que isso? Porque quando eu chego no caractere 9, de acordo com a tabela ASCII, o próximo caractere é o 2 pontos. E eu não quero imprimir um 2 pontos, eu vou querer imprimir o A maiúsculo. Eu quero fazer 0 a F na contagem do meu display. Por isso eu incremento mais 7 para chegar no valor do A maiúsculo na tabela ASCII. E após isso eu testo até que ele seja maior que o F maiúsculo caractere. Sendo maior, eu volto para o caractere 0. E cada caractere é exibido pelo tempo de 1 segundo, como você pode ver aqui. Função principal é essa. Vamos ver como o display está sendo controlado aqui. Matrix 5x7.h, eu tenho o mapeamento de hardware, onde eu configuro as colunas, porte B1 a porte B5, de acordo com o nosso hardware.
e as linhas também. Porte C1 a porte C3 e porte D4 a porte D7 para 7 linhas. Protótipo das funções que vamos utilizar. Sweep calls faz a varredura das colunas. Write call, ele escreve na coluna o respectivo dado. E symbol gera o caractere. Essa função aqui é que você vai trabalhar caso queira adicionar novos caracteres no seu projeto. Está implementado aqui 0 até 9, os dígitos 0 até 9, e A, B, C, D, E e F maiúsculo. Mas você pode gerar caracteres desejados e até mesmo símbolos, caso você queira. Por isso eu chamei de symbol, essa função. E aqui eu faço a referência ao master char, pois eu vou utilizá-lo aqui na biblioteca. Então, minha variável global lá da função principal. No arquivo .c, nós temos a interrupção, que de acordo com as configurações ocorre a cada 1 milissegundo, quando eu chamo sweep calls. Eu faço a varredura dessa coluna, destas colunas a cada 1 milissegundo. Então aqui basicamente é um switch com uma variável de controle, do tipo estática. Eu vou acionando as colunas. Então, caso 1, primeiro eu desligo todas, eu desligo o barramento de dados, essa função write call. Então ela recebe o dado a ser escrito na respectiva coluna. E eu ligo a coluna que eu quero acionar. Eu começo pela coluna 1, por isso a coluna 1 aqui. E por fim eu escrevo o símbolo. Então eu vou escrever na coluna o retorno da função symbol, que tem o conteúdo de master char, por exemplo, o caractere 0, poderia ser colocado diretamente aqui, de acordo com o controle, para eu saber qual a coluna que será preenchida neste momento. Depois disso o controle passa a valer 2. Na próxima varredura ele cai no case 2. E aí segue. Limpo o barramento, coluna 2 será ligada, eu escrevo o dado, passa para o 3. Caso 3, coluna 3, 4, coluna 4, 5, coluna 5. Lógica de varredura que já conhecemos, muito semelhante à varredura para multiplexação de displays. Write call apenas aciona as minhas saídas. Então, eu pego este dado e testo seus bits. Então, se o bit 7 for verdadeiro, eu vou ligar a linha 1. Do contrário, eu desligo ela. Bit 6, linha 2. Bit 5, linha 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1, 7. Eu só não vou utilizar o bit menos significativo deste parâmetro aqui, pois eu tenho apenas 7 linhas e não 8. Então ele sobra, ele fica sobrando. Por fim, minha função symbol, que vai receber como parâmetro o próprio caractere que eu quero imprimir, e o número de controle para saber em qual coluna que eu vou gerar esses dados. E aqui, estes arrays contêm os meus caracteres. Então, de certa forma, você pode fazer os seus novos caracteres facilmente aqui, entendendo essa lógica. Eles estão como se estivessem flipados, ou seja, um flip horizontal, e virados a 90 graus. Então, bit em 1, obviamente, é o LED aceso. Então, se você observar com atenção o caractere 0, e olhar aqui como se estivesse deitado, imagine esse 0 virado 90 graus e flipado horizontalmente, certo? Então, ele tem aqui a representação do 0. Aqui é a parte esquerda, aqui a parte de cima, aqui a parte da direita e aqui a parte de baixo. Ó. Aqui esta última linha aqui, eu vou chamar de linha, vai estar sempre em 0. Porque aquele bit menos significativo não estamos usando, conforme eu falei. Temos essa representação. Se você observar aqui, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas.
É assim que são desenhados os caracteres. O caractere 1, se você observar, está aqui, ó. Então nós temos um 1 aqui, a linha central do 1, o que faz o tracinho adicional em cima e a sua base aqui. Perfeito? E como eu me baseei para criar esses caracteres, eu peguei aqui a mesma representação em um display LCD alfanumérico. Olha que legal isso, porque o display LCD alfanumérico 16:2, que estamos acostumados, cada dígito de um display desses contém 5 colunas por 7 linhas. Já reparou isso? A 8ª linha é reservada para o underscore do display. Então, cada um dos seus caracteres tem aqui 5 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, e 7 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E é assim que eu montei os meus caracteres, do 0 até o 9, e o A maiúsculo, B, C, D, E e F. Na prática você vai ver que fica bem semelhante à representação desses caracteres do LCD. Então você tem aqui nesta tabela, eu deixo também esse PDF junto para download com todos os arquivos, software, esquemático. Aqui embaixo na descrição, clique em mostrar mais. Tem símbolos também que você poderá copiar aqui na representação e adicionar aí na sua lógica. Então, voltando aqui para o software, cada um está representado aqui com um array. Então, eu chamei esse de 0, esse aqui de on, 2, 3, assim por diante, até o 9. Chamei de 9, esse array. E A até F eu chamei as próprias letras aqui, A, B, C, D, E, F. E eles estão desenhados aqui. Então, se você quer adicionar mais uma letra, por exemplo, um G, você pode copiar aqui. Ctrl C, Ctrl V, alinhar tudo e aí editar aqui os zeros e uns. Mas isso eu deixo como exercício para você acrescentar. O ATmega 328 tem bastante memória ainda. Tanto é que se eu compilar aqui, a minha memória de dados está em 82 bytes ainda, 4% apenas ocupada. Então você pode adicionar vários caracteres e símbolos aqui sem problemas. É isso. Aí eu só preciso selecionar qual array e qual o byte deste array que eu vou desenhar. Então, por isso que eu tenho aqui como se fosse a minha primeira coluna, mais à esquerda, segunda coluna, terceira, quarta e quinta, para representar assim. Então, veja que no caso 0, eu passo o 0 com o número de controle. Esse -1 é para fazer a adaptação, porque os arrays começam com índice 0. E lá na varredura o meu controle começa em 1, por isso -1 aqui. Então eu retorno o 0 com índice de acordo com o controle. Então se o controle lá na varredura for 1, eu vou retornar o primeiro byte aqui, que é a primeira coluna do caractere. Depois eu retorno segundo, terceiro, quarto e quinto, assim eu monto o meu caractere na matriz de LEDs. E aí é só colocar os cases de acordo, ó, sempre entre aspas simples para você fazer a representação do caractere. Eu tenho de 0 a F nesse caso aqui. De novo, eu quero representar um outro caractere, por exemplo, case 2 pontos poderia ser. Então adiciono case 2 pontos, return F, Ctrl -1. F não, né? Daí você vai ter uma função, um array, perdão, que você vai criar chamado, por exemplo, 2 pontos. Tá certo? Então, fica como dica adicional para você. Poderia ter um default aqui, caso o usuário entre com um caractere inválido, você retorna o byte 0, mas eu vou deixar como tarefa para você fazer esse complemento caso queira. E é isso, galera, o software é esse, é um software bem interessante, relativamente complexo de entender já, intermediário para avançado, eu diria, mas estude aí com calma que você vai compreender sem problemas. Se ainda tem dificuldades, os cursos estão aqui embaixo, linguagem C, C++, uso de microcontroladores. Vamos ver agora funcionando na prática. Venha comigo. Circuito prático concluído já em funcionamento, eu posso mostrar ele assim para você, pois essa matriz se conecta desta forma na protoboard, você já está vendo aí os números
bem coerentes sendo apresentados no display, fica bem bonita a representação. Então, chegamos no 9, vamos para o A, B, C, D, E, F, volta para o 0. Ele fica nesse loop de acordo com a nossa programação que vimos na parte teórica do vídeo. É interessante observar que esses displays aqui podem ser utilizados de forma a você ter um display maior, então utilizar mais displays, como mencionamos também. E você pode utilizar, por exemplo, uma tela opaca na frente aqui para deixar ainda mais nítida a exibição do número ou do caractere que você quer representar aqui nessa matriz. 7404 está aqui, os resistores, limitadores de corrente e o ATmega 328P com o seu cristal de 16 MHz, os capacitores aqui de compensação e o resistor de pull-up no pino de reset. Alimentação 5 volts que eu estou utilizando aqui a partir da fonte de bancada e vamos conferir qual é o consumo desse circuito durante a execução aqui dos caracteres no display ou na matriz de LEDs. Como você pode ver, o consumo é baixo, da ordem de 50 e poucos miliamperes, depende muito da quantidade de LEDs que ficam acesos ao mesmo tempo. Mais especificamente quando estamos falando de uma coluna, pois sabemos que estamos fazendo uma varredura nas colunas da matriz de LED, e a impressão que dá é que as colunas ficam ligadas ao mesmo tempo, que é a mesma técnica de multiplexação de displays convencionais que aplicamos aqui nessa matriz para representar os caracteres desta forma. Vamos fazer a análise dessa varredura, já que estamos comentando sobre ela, enxergar na tela do analisador lógico, então, para comprovar o seu funcionamento e ver se a temporização está fechando com o que programamos lá no software. Para encerrar a nossa análise, eu conectei os canais digitais do analisador lógico e vamos ver a varredura da matriz de LEDs na tela. E aí vamos confirmar aquele tempo de 1 milissegundo que estamos gerando com a interrupção do timer 0 do ATmega 328P. Vamos conferir. Aí na tela, para você ver, temos a matriz sendo varrida a cada coluna. Então, coluna 1, 2, 3, 4 e 5. Quando chega na quinta, voltamos a fazer a varredura da coluna 1. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Funcionando exatamente como queríamos. Se eu colocar aqui em 1 milissegundo por divisão, conseguimos ver que cada tempo em nível alto ocupa uma gratícula horizontal, que significa que nós temos aí 1 milissegundo por display, e a varredura, 1 milissegundo por coluna da matriz, perdão, e a varredura completa ocorre aí no tempo de 5 milissegundos, considerando as 5 colunas da matriz de LED sendo varridas aqui. Perfeito! Então, como você pode ver, é assim que conseguimos poupar os pinos, as saídas digitais do microcontrolador e acionar corretamente nossa matriz conforme queríamos. Mais uma clássica no capricho para você, tem sexta, tem clássica no seu WR Kits Channel. Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante o feedback. Comente e deixe sugestões aí para clássicas futuras. Eu vou anotando as sugestões da galera e na medida do possível vamos sempre atendendo vocês. E encerramos mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Muito obrigado por assistir como sempre. Maratone os nossos vídeos aqui no canal, tem amplo conteúdo para você. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Seja membro também, WR Kits, obrigado a todos os membros, tá certo? Clique aqui embaixo para conferir. Ótimo final de semana, aquele abraço, bons projetos e até a próxima!